Então, vamos tirar essas dúvidas, vamos iniciar logo aqui. Não perder tempo não. Bom, primeira questão. A soma dos ângulos internos de um polígono regular de n lados é 2.340 graus. Determinar n. O que é que eu faço aqui? Me diz aí. Olha só. Somente. Isso. Até... eu botei, se eu não me engano, eu coloquei a página para vocês no livro. Deixa eu pegar aqui o livro. É o livro 3. Não, é polígonos regulares. Vai do capítulo, da unidade 3, capítulo 1, que vai da página 62. Deixa eu ver aqui. É bem pequeno, até 68, até 69. Então, é pequenininho, 62 a 69. São poucas páginas, ou seja, ok? 7 páginas para você estudar. Aí você só tem as fórmulas. É um capítulo bem pequenininho. Então vamos lá. Bom, então temos aqui o seguinte. Para essa questão nós temos que conhecer... Oi. G. Vai da página 62 até a página 69. Aqui não. Isso daqui que eu estou fazendo é uma revisão que eu passei na terça-feira. Ok? Essa revisão eu já tinha passado antes, mas eu não tinha feito a correção. Então é bom, eu peguei, repassei essa atividade para quem não fez. Então a gente vai fazer a correção porque eu disse para vocês que esse assunto cairia ou no teste ou no simulado. Como eu não coloquei no teste, eu coloquei ele para o simulado. Então vamos lá então. Eu tenho que ter noção de soma da medida dos ângulos internos para essa questão. Então é o tal SI. Isso. E nesse caso aqui, ele deu a medida, ele deu a soma dos ângulos internos, que é 2.340 graus. Então, o que é que eu vou fazer? Esse SI aqui eu vou substituir exatamente por 2.340. Então, vai ficar assim. Eu posso já aplicar até a distributiva aqui, ó. Então, vai ficar 180N menos 360, não é isso? É igual ao SI, que ele deu aqui, ó. A soma dos ângulos internos, que é igual a 2.340 graus. Então, nós temos 180N (62 até 69). Isso. Se você reparar, na atividade tem essas questões aí. Polígonos regulares inscritos e circunscritos. Fácil, 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 fácil. Bora lá, para a gente não perder tempo. Então, 180N vai ser igual a 2.340 mais 360. Quanto é que dá essa soma, por favor? Vocês fizeram, né? Eu espero que vocês tenham feito. Porque não adianta eu estar aqui só resolvendo e resolvendo e resolvendo se vocês não sabem aplicar nada porque vocês não resolvem. 2.700? Pronto, então faz... Nossa. Faz aí 2.700 dividido por 180. Ou 270 dividido por 8. É, né? 15. Muito bem, Vitória. Então aí, tá aí o que ele quer. Ou seja, qual é o nome desse polígono? Se a questão fosse lá,
uma questão de múltipla escolha e ele dissesse o nome do polígono é, aí tivesse a opção, teria que também saber reconhecer o nome do polígono. Ele é um pentadecágono, não é isso? Não. Eu gosto do nome, o nome é mais bonitinho, tem que lembrar. Por exemplo, o nome da bola de futebol. Oh, melhor se eu colocasse para vocês procurarem o nome da bola de futebol, o nome geométrico. E aí alguém colocasse lá, por exemplo, que a bola é um. Tem aluno que coloca ainda assim, coloca círculo, sabendo que círculo é 2D. Ah, é uma circunferência. Circunferência é a linha. Qual é a forma geométrica da bola de futebol? E aí? Esfera. Pois é. Pois é. Ah, quer ver melhor? Olha só. Pronto, vamos lá. Ó, vamos uma pergunta mais fácil. Aquela bola de futebol, a mais conhecida de todas, aquela que tem, que tem os gomos, que tem formatos de pentágonos e hexágonos. Qual é a forma geométrica dela? Não, não estou falando de futebol. Eu estou fazendo uma referência. Pronto. Não, vou dizer, é o icosaedro truncado. Icosaedro truncado. Pronto, vamos lá, não vamos perder tempo não. Bora lá. Um polígono regular com exatamente 35 diagonais tem. Vamos lá. Diagonal, qual é a fórmula da diagonal? Isso mesmo. N vezes n menos 3 sobre 2. Ele deu o número de diagonais que é 35, então substituo. Então aqui ó, eu aplico logo a distributiva. Aqui vai cair exatamente numa equação de segundo grau. Então vai ficar assim, ó, n, não é isso? Ao quadrado menos 3n vai ser igual a 2 vezes a diagonal que ele deu aqui, ó, que é 35. Então vai ficar 70. Então vai ficar n ao quadrado menos 3n menos 70 igual a zero. Vamos lá, delta. B ao quadrado vai ficar 9. Já vou fazer direto, viu, gente? O professor não está mais aqui para poder explicar quem é delta, quem é Bhaskara, viu? Por favor. Vai ficar 280? Acho que não, viu? Mais. Ah, entendi. 9 mais 280. Desculpe, Vitória. Muito bem, tá certo. 9 mais 280. Vai ficar 289. Que a raiz quadrada, se não me engano, é 17. Então vamos lá para a Bhaskara. X vai ser menos b, 3, mais ou menos 17, sobre 2 vezes a. Então, no caso, a é 1. Então, aí vamos para x'. Eu vou ter 3 mais 17 dá 20, dividido por 2 é 10. O outro valor possivelmente é negativo. Possível não, é negativo. Ó, e vocês sabem que a gente descarta. E isso descarta em geometria. Então vai ficar menos 14 sobre 2 vai ficar menos 7. Então, isso aqui é descartado. Então a resposta é essa aqui, ó.
É um polígono de 10 lados. Letra B. Anota aí. Vamos à próxima questão. O polígono regular convexo, em que o número de lados é igual ao número de diagonais, é o... Esse a gente não precisa nem fazer, porque a gente já falei tantas vezes. Olha só. O número de lados é igual ao número de diagonais. Como é que a gente vai representar isso daqui para resolver? Então, o número de lados, então n, vai ser igual a... É o pentágono, ok? Mas só que calculando, para mostrar para vocês como é que faz esse cálculo, porque esse que eu vou explicar para vocês aqui, ele serve para você fazer todos os tipos de cálculos a respeito de diagonais, ok? Ou qualquer, até medida dos ângulos internos, então, qualquer tipo. Então, n vai ser igual a n menos 3 vezes 2. Eu esqueci n menos 3 dividido por 2. Deixa eu apagar aqui. É isso mesmo. Eu vacilei também. Tanto faz, né? Sobre 2. Então aqui é a mesma coisa, ó. Eu vou aplicar aqui, então vai ficar n ao quadrado, é isso. Número de lados é igual ao número de diagonais, entendeu? Por isso, vai ser igual a 2n. Então ele vai ficar assim, n ao quadrado menos 3n, vou trazer aqui para o primeiro membro, menos 2n, é igual a zero. N ao quadrado menos 5n é igual a zero. Isso aqui é uma equação de segundo grau na sua forma incompleta. Lembram? Eu só tenho A e B, então vou colocar o fator comum em evidência. N menos 5 igual a zero. A primeira raiz é sempre nula, quando eu tenho A e B. E a segunda raiz eu vou resolver essa equação de primeiro grau. N menos 5 igual a zero, N igual a 5. Olha aí, é o pentágono. Eu não tenho um polígono de 0 lados. Anota aí a questão. Na figura adiante, ABCDE, é um pentágono regular. Okay? A medida em graus do ângulo alfa é... E aí, como é que eu vou fazer para encontrar esse ângulo alfa? Pronto. Alfa não é um ângulo interno. O ângulo interno seria esse aqui, ó. Ele totalmente aqui, ó. Aí seria alfa. Mas ele não está, ele só está pegando aquele ângulo ali daquele triângulo. Entendeu? Esse é o problema. Primeiro eu vou encontrar a medida do ângulo interno desse pentágono. Quanto é que mede um ângulo interno do pentágono? Eu lembro que a soma é igual a 540. Mas só vou aqui para fazer para poder tirar dúvida. N menos 2 vezes 180, não é isso? SI é igual a N menos 2 vezes 180. Então 5 vai ficar 3 vezes 180. Vai ficar 540. Então AI vai ser igual a 540
dividido pelo número de lados. A igual a 108. Pronto. Eu encontrei quanto é que mede cada ângulo interno desse polígono. Olha aí como ficou fácil. Você repare que esses dois ângulos aqui, ó, esses dois triângulos aqui, tanto esse como esse aqui, eles são o quê? Isósceles. Eu posso deixar bem claro que ele é isósceles e ser, como é que fala, bem incisivo nisso, porque ele fala aqui na questão que é um pentágono regular. Então significa que esse lado aqui tem a medida que esse. Então, ó, esse lado tem a mesma medida que esse. Quer dizer que os ângulos da base são iguais. Se esse ângulo daqui mede 108, não é isso? Os outros dois vão, eu vou chamar aqui, ó, de x. Então, eu vou fazer assim, ó, x mais x, que é também esse daqui também. Deixa eu apagar aqui para deixar o desenho mais claro para vocês. Hum. Não, aí é que tá. A gente não pode dizer isso. Não podemos dizer que eles são exatamente iguais. A gente vai ter que calcular. Eu não posso fazer esse tipo de suposição porque eu não sei se é verdadeiro. Entendeu? A gente vai ver após o cálculo. A gente vai comprovar através do cálculo para ver se são iguais. Mas, dessa forma que você está me dizendo aí, eu não posso fazer isso porque eu não sei se esses três ângulos aqui eles são congruentes. Eu estou entendendo o que você está falando. Esse daqui, esse alfa e esse alfa. Quer dizer que eu tenho três medidas alfas aqui, não é isso? Que somados daria 108. Aí eu pegaria 108 dividido por 3. Não é isso que você está falando? Não vou fazer isso. Vamos fazer aqui. Então vai ficar 180. Então 2x é igual a 180 menos 108. X é igual a 72 dividido por 2. X é igual a 36. Quer dizer que eu tenho 36, 36, que dá 72, 102 dá 108. Aí, eles são iguais, eu comprovei agora. Entendeu? Só que eu não poderia arriscar. Uhum. A gente tem que comprovar. A gente não poderia fazer dessa forma, não. É sempre bom comprovar. Então, realmente, eles são iguais. Comprovamos que eles são iguais. Então, 36 graus. Vamos lá, próximo. Quanto mede um ângulo externo? Oi? Quer que eu volte? Pronto. Voltei. Pronto. Quanto mede um ângulo externo de um polígono regular cujo ângulo interno mede 72? Olha, essa questão aqui é uma pegadinha. Tem gente que vai fazer tanto arrudeio para fazer isso. Gente, um ângulo interno mais um ângulo externo, é igual a 180 graus. O ângulo interno mede 172, esse aqui é o externo. Então é assim, o polígono ele vai funcionar dessa forma. O ângulo externo ele é suplemento do ângulo interno de um polígono. Então é só fazer aqui, x vai ser igual a 180 menos 172.
Só um minutinho para você repetir, é porque aqui passa avião muito baixo. Eu não ouço nada. Vá, fale, repita aí o que você falou para mim. Isso, acabou. Né? Mas não é tão alto assim não, prédio. Vamos lá. Próximo. Questão 6. Quanto mede o ângulo externo de um polígono regular de 30 lados? Ângulo externo AE é igual a SE sobre o número de lados. E nós sabemos que SE, ou seja, a soma dos ângulos externos de qualquer polígono regular, de qualquer polígono, não precisa ser regular não, é igual a 360 graus. Então o que é que a gente vai fazer? AE vai ser igual a 360 dividido por 30, pelo número de lados. Muito bem, isso mesmo. Então, 12. Então, mede 12 graus. Metade das questões. Vamos lá. Questão 7. Determine o número de diagonais de um polígono cuja soma dos ângulos internos é 3.600. Aí sim é uma questão que pede um rodeio. Pronto, é uma questão que pede um rodeio. Primeiro eu vou ter que saber, ter que saber quantos lados tem esse polígono, entendeu? Para depois eu fazer o quê? A soma, o número de diagonais dele. Então, vou usar duas fórmulas aí. Primeiro, eu vou usar a fórmula do cálculo da soma, não é isso? Do número de ângulos internos. Então, SI, que já deu aqui que é 3.600. Então, eu vou ter aqui Então, é um rodeio. É porque eu vou ter que primeiro calcular e descobrir quantos lados ele tem, para depois descobrir o número de lados, eu ter que calcular o número de diagonais. Ah, entendo. Ah, pronto. Então vamos lá. Então, o número a soma dos ângulos internos é n menos 2 vezes 180, não é isso? Então, n menos 2 vezes 180 vai ser igual a 3.600 graus. Então, ó. Então, tenho 180n menos 360 é igual a 3.600. Então, 180n é igual a 3.600 mais 360. Quanto é que dá essa soma? Por favor. 3.960, não é isso? Divide aí por 180. Ou divide 396 por 18. Pronto, deu 22. Ou seja, é um polígono de 22 lados. Agora sim eu vou para um número de diagonais. Diagonal vai ser n vezes n menos 3 sobre 2, não é isso? Então vai ficar 22 vezes 22 menos 3 sobre 2. Eu já faço logo aqui, ó. 11
vezes 22 menos 3 dá o quê? 19. 11 vezes 19 dá... Dá quanto? Dá 2.100 e quanto? 418, 11 vezes 19? Certeza? Ah, tá aí, 209 diagonais. Vamos dizer aqui, ó. O lado de um quadrado inscrito na circunferência mede 4 centímetros. Pronto. Calcule o raio dessa circunferência. Como é que a gente calcula o raio de uma circunferência cujo quadrado está inscrito nessa circunferência, ou seja, a circunferência está circunscrita? Ó. O lado de um quadrado inscrito numa circunferência mede 4 centímetros. Calcule o raio dessa circunferência. Então, é assim, ó. O desenho ele é assim, ó. Isso. Eu tenho uma circunferência e no interior dessa circunferência eu tenho um quadrado. Pronto. Isso mesmo. Isso. Para calcular o raio de um quadrado inscrito numa circunferência, eu vou usar a raiz de 2 sobre 2. Lembrando que esse a, ok, ele é a medida da aresta. Ok? O que é a medida da aresta? É a medida do lado que foi dado, 4 centímetros. Então eu vou substituir. É uma questão simples, ó. 4 raiz de 2 sobre 2. Aqui eu simplifico, por favor, nunca vai dividir o que está dentro do radical, viu, gente? Raio é igual a 2 raiz de 2 centímetros. Tá aí. Questão 10. O lado de um quadrado inscrito em uma circunferência... De novo? Ah, essa aqui não. Aí, não saiu de novo. Vamos colocar diferente. Vamos colocar 6. 6 centímetros. Calcule a medida, agora sim, do lado do triângulo equilátero inscrito na mesma circunferência. Então, o que é que ele quer aqui? Ó? Você tem um quadrado que está inscrito na circunferência. Ok? Ele quer que nós calculemos a medida do lado do triângulo equilátero que está inscrito nessa mesma circunferência. Então as figuras elas vão estar assim, ó. Entendeu? Então primeiro vamos encontrar quanto é que mede o raio. E esse raio daí já é fácil, que a gente já viu a fórmula aí, como é que ela vai funcionar. Então, vamos calcular o raio dessa circunferência. Então, raio vai ser igual ao quê?
aresta raiz de 2 sobre 2, não é isso? Então vai ficar 6 raiz de 2 sobre 2. Então, o raio da circunferência vai ser 3 raiz de 2 centímetros. Só que ele quer o que na questão? Ele quer que a gente calcule a medida do lado do triângulo equilátero. Então, para calcular o lado do triângulo equilátero, o que é que eu vou ter que fazer? Diz aí. Eu vou usar a fórmulazinha aqui, ó. A fórmula vai ser essa. Deixa eu pegar aqui e mudar de cor para poder observar aqui a segunda parte. Vou tentar mudar de cor, né? Se o tablet me permitir. Tem dia que você tá chato, viu? Vamos lá. Então, raio vai ser igual ao quê? Do triângulo equilátero inscrito. O raio vai ser a aresta raiz de 3 sobre 3. Como eu tenho uma medida do raio dessa circunferência, eu substituo. Então, no lugar do R, eu coloco 3 raiz de 2. E ó, vai ficar assim. 3 raiz de 2 vai ser igual a A raiz de 3 sobre 3. E aí eu faço aqui, ó, o cruzcredo, multiplico, que é 1. Então, eu vou ter o quê? A aresta raiz de 3 vai ser igual a 9 raiz de 2. Ó, eu multipliquei 3 vezes 3. Cuidado para não fazer 3 vezes 2 também, por favor, viu? Então, a aresta, ou seja, a medida do lado do triângulo equilátero que ele está querendo é essa daqui, ó. 9 raiz de 2 sobre raiz de 3, que eu vou ter que racionalizar. Então, vezes raiz de 3, vezes raiz de 3. Então, a aresta vai ficar igual a quê? 9 raiz de 6 sobre 3, que aqui eu sei que vai acabar a raiz, não é isso? Então, ó, cancelo, porque vai ser uma divisão exata, então vai ficar o quê? Aqui vai ficar 3 raiz de 6 centímetros. Pronto, tá aí. A medida do lado do triângulo equilátero é 3 raiz de 6 centímetros. Vamos lá. Em um círculo estão inscritos um quadrado e um triângulo equilátero. Se o lado do triângulo mede 12 centímetros, quanto mede o lado do quadrado? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na questão anterior. Só que agora eu vou começar pelo triângulo. Okay? Eu vou ter que descobrir quanto é que mede o raio dessa circunferência que vai estar circunscrevendo o triângulo. Okay? E o quadrado. Então, o quadrado e o triângulo estão inscritos. Então, é o mesmo desenho anterior. Então, vamos lá. Eu tenho um triângulo equilátero que está inscrito. Então, o triângulo equilátero inscrito, eu vou ter que calcular o raio dessa circunferência. Então, o raio da circunferência vai ser essa daqui, a mesma fórmula que eu utilizei lá. Aresta raiz de 3 sobre 3. Okay? Então, vamos lá. Raio vai ser igual a 12, ele deu aí a medida, raiz de 3 sobre 3, simplificando aqui 12 por 3, o raio vai ser igual a quê? 4
raiz de 3 centímetros. Eu já tenho a medida do raio dessa circunferência que está circunscrevendo o triângulo e o quadrado. O que é que eu faço? Eu vou lá pegar a formulazinha, onde eu vou utilizar o raio da circunferência que está se circunscrevendo, esse quadrado do quadrado que está inscrito na circunferência, falando o inverso. Então vai ser isso aqui, ó. Deixa eu mudar de cor também, porque agora eu vou fazer do quadrado. Então, o raio da circunferência circunscrita é esse aqui, ó. R vai ser igual a aresta raiz de 2 sobre 2. Eu vou substituir o R por 4 raiz de 3. Então, 4 raiz de 3 vai ser igual a aresta raiz de 2 sobre 2. Multiplico aqui, ó. Então, vai ficar assim, aresta raiz de 2 vai ser igual a 8 raiz de 3. Aresta vai ser igual a 8 raiz de 3 sobre raiz de 2. Vou fazer a mesma coisa, ó, racionalizar. Isso aqui vai ficar 8 raiz de 6 sobre 2. Simplificando, eu vou ter o quê? 4 raiz de 6 centímetros. Deixa eu ver quanto tempo tenho. 8 minutos é o tempo da última questão. Cadê? Já fugiu todo mundo? Ainda não. Quando eu disse assim, ah, acabou, vai para 10 alunos. Vamos lá. Vamos lá. Questão de número 12 e última. Né? Vamos lá. O lado de um O lado de um triângulo equilátero inscrito na circunferência mede 2 raízes de 6 centímetros. Determine a medida da altura do triângulo e do raio da circunferência da área do triângulo e da área da circunferência. Nossa, ele pediu um monte de coisa aqui. A gente vai levar bem um tempo. Bora lá. Vamos fazer logo aqui para não perder esse tempo. Pronto. Mas é rápido. Olha lá. Eu tenho o lado que mede 2 raízes de 6. Determine a altura do triângulo. Esse triângulo está o que? Inscrito, não é isso? O triângulo inscrito, ele quer a altura. Eu vou precisar da medida do raio primeiro, não é isso? Então vamos lá. Vamos calcular logo aqui. Então, o raio, vamos calcular o raio dessa circunferência. O raio da circunferência vai ser o quê? A raiz de 3 sobre 3. Então, temos aqui o seguinte. Raio, a aresta dela, cadê? É 2 raiz de 6. Então, 2 raiz de 6 vezes raiz de 3 sobre 3. Raiz de 6 vezes raiz de 3 dá raiz de 18. Raiz de 18 é 9 vezes 2. Sai 9 e fica 3. Fatorar mentalmente, ok? Então vai ficar assim, ó. 2 raiz de 18. Esse 18 eu fatorei mentalmente. É 9 vezes 2. 9 tem raiz quadrada exata. Concorda comigo? A raiz de 9 é 3. Então ele sai da raiz. Então vai ficar assim, ó. Raio é igual a 2 vezes 3, 6, raiz de 2
sobre 3. 6 dividido por 3 dá 2. Então, raio é igual a 2 raiz de 2. Encontrei o raio da circunferência. Bora lá. Determine a altura do triângulo. Vamos calcular a altura do triângulo. Aqui, para calcular a altura do triângulo, eu vou fazer assim, ó. 2h sobre 3. Deixa eu mudar aqui a cor. Mais uma vez, ele não quer me permitir. Ou perturbação. Então, vou botar aqui, mesma cor mesmo. Vai ficar 2h sobre 3. A gente já tem um raio. Ok? O raio é 2 raiz de 2. Então, vamos substituir. 2 raiz de 2 é igual a 2h sobre 3. Então, aqui vai ficar assim, ó, 2h é igual a 6 raiz de 2. Então, a altura vai ser igual a 6 raiz de 2 sobre 2. A altura é 3 raiz de 2. Pronto. Já determinei a altura. O raio da circunferência, ó, calculado o raio, calculada a altura do triângulo equilátero. Agora ele quer a área do triângulo e a área da circunferência. Vamos à área do triângulo. Quem lembra aí a formulazinha da área do triângulo? Base vezes altura, mas ele é um triângulo equilátero. Tem uma formulazinha mais básica, lembra? Isso. Vamos para ela, que é mais prático. L raiz de 3 sobre 4. Então, o lado mede 2 raiz de 6, ó. Então, a área, vou botar aqui, ó, do triângulozinho, L raiz de 3 sobre 4, então vai ficar 2 raiz de 6 vezes raiz de 3 sobre 4. Então, a área do triângulo vai ser igual a 2 raiz de 18 sobre 4. Raiz de 18 a gente já fez aqui, ó. Tá vendo? É 3 raiz de 2. Vai ficar 6 raiz de 2. Então, a área do triângulo vai ficar 6 raiz de 2 sobre 4. Simplificando por 2, aqui vai ficar 3 raiz de 2 sobre 2, com a medida centímetros. Centímetros quadrados. Então, a área do triângulo calculado. Falta a área do círculo que vocês aprenderam essa semana. Qual é a área do círculo? Não se preocupe não que eu não vou cobrar nada assim. Vocês vão até se assustar de tão fácil que vai estar o simulado. Aqui é mesmo para exercitar. A área do círculo é πr ao quadrado, não é isso? Bota aqui, ó. A área do círculo, πr ao quadrado. A gente vai fazer o quê? Π vezes o raio que nós encontramos aqui, que é 2 raiz de 2, elevado ao quadrado. Então, a área do círculo, eu vou ter aqui, ó, vai ficar 4, e aqui acaba. A raiz, não é isso? Vai ficar 4 vezes 2. 8 π centímetros quadrados.